todo mundo. Então, mas por outro lado, eu era do grupo do pessoal que jogava bola, do pessoal que se enturmava, porque jogava bola. E ao mesmo tempo era o cara que era o nerd que estudava. Então, assim, os grupos se misturavam. Eu conseguia. Né? A gente, eu me lembro que a gente tinha muita facilidade dessa coisa da cola. Era uma coisa que a gente estudava porque estudava, né? Tudo isso que a gente está falando é meio que um pouco do que a gente está falando, esse lance de mente inquieta. Porque eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela está sempre inquieta, ela está sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é genético? Isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. Para baixo. Para baixo. E essas pessoas não. Essas pessoas, como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, na velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então, ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei? O que eu estava falando, Exato. Vilela? Porque um pensamento já estava levando o outro. Entendi. Exatamente. Então, não é uma desatenção, é uma dispersão. É um excesso de informação. E de conexões para assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não anoto as minhas ideias, elas se perdem. É como, vamos fazer uma analogia com navegar na internet. É como se você abrisse várias janelas ao mesmo tempo de vários sites. E quando você fala, cara, o que eu estava pesquisando mesmo? Você começa a ver um assunto que te leva a outro, aí você vai ver o mapa da cidade, aí você vê, que legal isso aqui. Onde que eu estava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Porque aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, a mente o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz ela dá o tesão. Ela foca. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele está editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Perde noção do tempo. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele está sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco.